Tudo bom, galera? Estamos aí com mais podcast, né? Um Judicast. Hoje estamos convidados para lá de especial, que eu sou fã, admiro muito ele como vereador, como ser humano, um cara que realmente está ali para acrescentar, né, para a cidade e para ajudar todos os nós. Estamos aqui com o vereador Santão. Tudo bom, Santão? Tudo bom, doutor André? Muito obrigado pelo convite e pela apresentação. Olha, doutor, viu, Santão, a honra é minha, viu? Que eu sei que você é um cara atribulado, né? Atende todo mundo que te liga, ajuda no possível e quase no impossível. Então, a honra é minha de você ter aceito esse convite. Vamos lá, Santão. Antes de você... Você está no segundo mandato, né? Segundo mandato já. Antes do segundo mandato, antes de você ser vereador, como que começou a sua vida política? Conta um pouquinho antes, até hoje, só para a gente saber. Bom, André, eu faço palestra para crianças na prevenção de suicídio, prevenção do uso de drogas, prevenção para que essas crianças não entrem no mundo da criminalidade, e a gente entra nas favelas, nas comunidades carentes. Eu já fiz esse projeto que chama Polícia Amiga da Criança, em Jataizinho, Biporã, Londrina, Cambé, Arapongas, e eu fui professor de cursinho aqui em Londrina há 10 anos. E o pessoal pediu para eu sair candidato a vereador. Eu gosto bastante de política, gosto de estudar conceitos políticos, gosto de ler livros sobre política e sobre história, e eu resolvi sair. E na outra eleição, furei a bolha do sistema, gastei praticamente nada na campanha e fui eleito. E Deus colocou a gente lá, a gente tem feito um trabalho condizente com o cargo, com honestidade total, trabalhando bastante. Eu sempre digo que o vereador não deve ficar com a bunda na cadeira, né? A gente precisa fazer análise dos projetos de lei, mas também precisa atender a comunidade. E agora a população nos agraciou novamente com o cargo de vereador, porque a gente recebeu 214% a mais da quantidade de votos que a gente tinha tido na primeira eleição. E estamos lá para continuar fazendo bem. Olha só, sem sombra de dúvidas, né? Seus votos aumentaram e eu não sabia. Então, a vontade de ser vereador veio dos outros, falando, Santão, acho que você vai poder ajudar muito mais pessoas, além do que você já ajuda, né? Perfeito. E isso é um fato, porque eu acompanhei você ajudar um amigo meu próximo, né, que estava precisando, ele comentou comigo, né? Aí deu a vontade de te convidar e você, por amizade, por carinho, está aqui conosco. Eu dei uma lida breve, né, na sua história, e você fez 2.700 indicações para a prefeitura. O que seria isso? Indicações são situações em que ou a população faz contato comigo e me manda um problema, como por exemplo, um buraco na rua, que às vezes a prefeitura não atende e eles mandam para a gente, certo? Inclusive você que está assistindo, você pode mandar. O meu telefone é 99918-9518. Manda para a gente uma foto, a localização e só escreve um texto. Ó, tem um buraco na rua. Ou às vezes tem, por exemplo, uma árvore que não está cortada a contento e pode causar algum tipo de acidente. Às vezes tem um bueiro que está entupido, uma rua que está com asfaltamento precário. Então são todas essas indicações que a gente faz. Muitas dessas indicações eu mesmo vou no local ver. Certo? Ontem, por exemplo, à tarde, eu estava no Cafezal vendo uma erosão enorme que está levando um pedaço de uma rua que liga o bairro ali, o Jatobá, ao Cafezal. Então a população me chamou, eu fui ao local, verifiquei o problema e a gente faz uma indicação. Então, se veja bem, de 2.700 indicações, eu garanto para você que pelo menos metade delas eu estive no local para verificar o problema que a população me falou. E a gente protocola e solicita a providência da prefeitura. Eu acredito que você está no lugar certo, realmente, porque a maioria dos vereadores você liga para conversar. E também eu estou vendo aqui que tem 179 requerimentos. O que seriam esses requerimentos? Os requerimentos são situações um pouco mais assim, mais bem elaboradas, né? Por exemplo, eu encaminho para o prefeito a solicitação de um concurso para a Guarda Municipal. Daí já é um requerimento. E a gente conseguiu na administração passada esse concurso, que a princípio, por exemplo, seria para 35 vagas, conseguimos aumentar depois para 60 vagas, porque foram chamados alguns excedentes, e agora a gente está trabalhando na administração atual para conseguir os outros excedentes serem chamados pela prefeitura, efetivados, né, para a gente conseguir ter mais segurança. Então, um requerimento seria um documento mais ou menos nesses sentidos aí. Formalizado, né? Sim. E aqui eu estou vendo também que tem 277 pedidos de informação. Eu imagino o que é, mas o que seria? O pedido de informação é quando o vereador ele quer saber algo que a prefeitura fez. A população, por exemplo, às vezes fala assim, Santão, tem um terreno aqui do lado de casa que está cheio de mato, tem escorpião.
Aí eu preciso saber se aquele terreno é da prefeitura ou se é de um terceiro, quando a população não sabe, quando existe uma dúvida. E eu solicito essa informação à prefeitura, porque dependendo de quem for, eu preciso encaminhar para uma secretaria ou pedir uma fiscalização com custas ao proprietário. Às vezes alguém me denuncia que está acontecendo alguma coisa errada na prefeitura e a gente vai e solicita que a prefeitura se explique através desse documento público. Inclusive, teve um prefeito aqui em Londrina que foi cassado em virtude de não responder um pedido de informação, tá? É lei. Importante, né? Demais. É uma condição do vereador e, na verdade, é uma atribuição do vereador fiscalizar o executivo. Então, assim, os pedidos de informação são todas ações fiscalizatórias. Entendi. E deixa eu perguntar já para ser mais um pouco objetivo, 2 pedidos de decretos legislativos. Certo, vamos lá. Eu entrei com decretos legislativos que podem sustar algumas ações do executivo que são por decreto. O decreto legislativo vale mais do que o decreto do executivo, se ele passar pela Câmara de Vereadores e for aprovado. Por exemplo, o prefeito Beninati, ele, à época, soltou um decreto executivo determinando o fechamento de todas as escolas de Londrina, comércios, indústria, quando a primeira pessoa apresentou sintomas de Covid na nossa cidade. E eu entendo que aquilo prejudicou muito a nossa população. Eu entrei, então, com um decreto legislativo a fim de que diversos comércios essenciais e escola também voltassem ao seu funcionamento normal. A gente teve, por exemplo, aqui na cidade de Arapongas, de Arapongas, isso mesmo. Um prefeito que ele não fechou a cidade, certo? Praticamente assim, proporcionalmente à quantidade de pessoas que faleceram em virtude do Covid, foi idêntica, ou um pouco menor lá, inclusive, e as pessoas continuaram tendo suas vidas normais. Crianças não foram prejudicadas em virtude da impossibilidade de estar indo para suas escolas, pessoas não tiveram seus comércios falindo. Então, o decreto legislativo é para barrar algum tipo de decreto do executivo que seja ruim, como, por exemplo, está acontecendo agora no governo federal. O Lula, através de decreto, aumentou o IOF. E a Câmara de Deputados, junto com o Senado, está e já aprovou um decreto legislativo reprovando esse decreto do Lula, certo? Então, o decreto legislativo, quando aprovado pela Câmara, ele barra os decretos do prefeito aqui em Londrina. Então, rapaz, agora eu entendi. Mas quando estou da Covid, dá para fazer outro podcast só sobre isso, né? Porque eu também penso identicamente igual o vereador, né? Porque eu vi várias coisas desnecessárias, prejudicou vários gente do comércio, escolas também, né? Porque eu acredito que na época poderiam ter tomado outras medidas, como a exemplo do que você deu agora de Rolândia e Londrina, né? O percentual por habitantes, né? Foi praticamente idêntico. E, doutor Cui, deixa eu só fazer um comentário, se o senhor permitir. Eu sempre bati que crianças não deveriam usar as máscaras, que elas eram insalubres, que não existia nenhum tipo de experimento científico comprovando a eficácia das máscaras e que as crianças eram prejudicadas, porque elas precisam ver o movimento do lábio para poder aprender as sílabas a fim de serem alfabetizadas. O que acontece? Há cerca de 3 meses atrás, saiu um estudo científico a nível mundial, com duplo cego e tudo mais, com todos os padrões estabelecidos na ciência, dizendo que realmente as máscaras foram extremamente prejudiciais e que não fizeram nenhum tipo de controle da Covid-19. Ou seja, aquilo que a gente já batia através de leitura e conversa com médicos e cientistas veio a ser demonstrado agora. Sim, eu penso da mesma forma. Agora eu vou perguntar aqui, né, que eu fiz um roteirozinho, 3 projetos, deixa eu ler aqui, 3 projetos de emenda de lei orgânica. O que seria isso? Para o pessoal aí saber. Muito bem. Quais são as leis orgânicas do município de Londrina? Primeiro a gente tem a nossa Constituição, né? Sim. E da nossa Constituição nós temos 9 leis subsidiárias que complementam a Constituição do município de Londrina. Eu vou falar assim para o pessoal entender bem. O que é a nossa Constituição? Seria o... Deus do céu, fugiu a palavra. Como que é? É o plano diretor, perdão. Plano diretor, sim. Muito bem. Nós temos o plano diretor, que é uma lei orgânica, e 9 leis subsidiárias, como, por exemplo, a lei de ocupação de solo, o código ambiental do município, etc. Então, quando entrou o plano diretor, ele tinha alguns
problemas que iriam causar mais problemas do que solução para o nosso município. Aí eu entrei com emendas. Essas emendas foram aprovadas e eu penso que o plano diretor que está hoje vigente na cidade de Londrina melhorou um pouco a situação daqueles que querem vir investir na cidade. Desburocratizou um pouco o sistema. Entendi. E lembrando, né, vou falar de projeto de lei. O Éder, nosso atual secretário da Fazenda, ele vai vir aqui, está convidado, né? Eu estou só esperando ele protocolar o projeto de lei da liberdade econômica, né, só por isso, porque é o assunto que nós vamos conversar. Na gestão do Marcelo, né, do Bellinati, o João veio aqui, que era o João Pérez, né, que era o secretário, que é um cara incrível também, né? Entendia tudo, fiquei bobo de ver ele falar, mas vamos continuar com o nosso roteiro. Tá aqui, 7 projetos de resoluções, é isso? Bom, projetos de resolução são projetos que se referem ao andamento dentro da Câmara de Vereadores de Londrina. Por exemplo, nós tínhamos aqui em Londrina uma quantidade absurda de comissões, que só burocratiza. E tinha vereador que queria aumentar o número de comissões. E a única comissão que realmente barra projeto na Câmara de Vereadores de Londrina é a Comissão de Constituição e Justiça, do qual eu faço parte. Então existiam inúmeras comissões que, na verdade, elas praticamente não deixaram de existir, mas elas foram agregadas por verossemelhança. Tá? Por exemplo, você tem uma comissão do idoso e uma comissão dos aposentados. Tá? Então eles têm verossemelhança. Uma dá para encaixar dentro da outra. O que acontece? Nós precisávamos colocar vereadores na comissão do idoso e também na comissão de aposentados. Aí faltava vereador, porque era muita comissão e tinha comissão que precisava de 5 vereadores, outros precisavam de 3. Sim. Acabava faltando vereador, sempre era uma briga, era 4, 5, 6, 10 horas para conseguir organizar as comissões. No meio do caminho, vereadores desistiam porque não tinham tempo. E foi uma briga enorme de 2 anos e meio, até que um dia eu dei uma estressada lá na Câmara de Vereadores e falei o seguinte: ano que vem eu vou ficar em uma comissão só, porque eu cheguei a ficar 7 comissões, e se vocês não mudarem isso, vocês que se virem. Sim. Já que quer ter um monte de comissão, ocupem essas comissões. Certo? Inclusive vereadores que não foram reeleitos ficaram batendo. Não, a gente tem que criar mais comissão, criar mais. Falei, a gente só burocratiza. E veja bem, o projeto de lei ele pode passar em 7 meses, mas ele pode ficar lá 8 anos. Quero que a população entenda isso. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça pode falar assim, eu aprovo o projeto ou desaprovo. Ou ela pode falar assim, eu solicito que seja ouvido a Secretaria do Meio Ambiente, seja ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente, e esse prazo é de 30 dias. Se esse pessoal não responder, esse prazo pode ser inclusive estendido por 60 dias ou mais, dependendo do plenário. O plenário pode estender esse prazo para até 6 meses. Depois volta para a Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça vai analisar isso de novo e falar, o projeto pode continuar para frente ou não. Mas a gente entendeu bem encaminhar para a próxima comissão, se desenrolar ali. Aí vai para a Comissão do Meio Ambiente. A Comissão do Meio Ambiente pode enrolar o projeto tudo de novo e pedir parecer para um monte de órgão aqui da entidade, para a CIL, para a OAB e etc. Aí o negócio enrola, meu irmão do céu, sabe? Então, assim, a gente conseguiu desburocratizar, a coisa está andando um pouco mais rápido hoje no Legislativo da cidade de Londrina. Sim, aí vamos falar agora um pouco, eu entendo um pouquinho mais, porque na faculdade eu tive esse tipo de matéria sobre projetos de lei, né? Eu sei que você tem 44 projetos de lei e um deles, grandes projetos que você foi do acompanhante, o do fraudário, mas desses 44 tem alguns, me fala um pouco dos que foram aprovados, né? Dos que você fez as PLs, que viraram leis, né, orgânicos, e dos que não foram aprovados, o porquê que não foi aprovado, se foi picuinha, o que foi. Porque eu acredito que os 44, pelo que eu te conheço, com certeza é de utilidade pública, sem dúvida, né? Sim, veja bem. Esse projeto do acompanhante é o seguinte: ocorreu um estupro de uma mulher que estava grávida e o médico colocou o pênis na boca dela. Eu estou falando de uma forma técnica, mas uma situação totalmente horrível, e isso acabou repercutindo muito na internet. O que eu pensei? Pessoas que têm que entrar em clínicas ou hospitais com sedação parcial ou total, que pudessem escolher um acompanhante, o pai, a mãe, o irmão, um amigo, uma amiga. E no princípio a gente colocou mulheres que fossem atendidas nessa situação. Posteriormente, no Rio Grande do Sul, aconteceu o quê? Uma pessoa que estava em sedação
foi estuprada também por um enfermeiro. E era homem. Tá? E a gente mudou o projeto de lei. Entrou com um projeto de lei para mudar a lei. E agora qualquer pessoa na cidade de Londrina pode escolher um acompanhante para estar em hospital ou clínica quando for submetido a uma situação de sedação parcial ou total. Isso vai evitar 100% da possibilidade dessas pessoas serem estupradas. Nós temos o projeto de lei, por exemplo, que você acabou de falar, doutor, que é o projeto de lei dos fraudários. Isso. Antigamente, todas as pessoas na cidade de Londrina, principalmente as mais pobres que usam o transporte coletivo, precisavam fazer a troca das crianças ali, expondo suas genitálias na frente de todo mundo, nos bancos que já tinham sido usados por inúmeras pessoas no meio do terminal. A gente determinou que qualquer terminal rodoviária precisa ter um fraudário, como tem em aeroportos e shoppings, que esse fraudário tenha todas as condições necessárias, inclusive um lixo para se descartar a fralda de uma forma adequada. E hoje essas mães ou o pai que está andando com a sua criança, a avó, eles podem estar em um ambiente adequado, limpo, que vai evitar que essas crianças inclusive sejam infectadas com doenças venéreas e não expondo a genitália das crianças. Então é um projeto de lei bastante interessante que vai trazer realmente conforto às pessoas que usam os transportes coletivos na cidade de Londrina. Com certeza. Também tem um projeto para aumentar as vagas dos guardas municipais, abrir outro concurso, que eu acho de extrema importância também. Porque, sim, a gente entrou com um projeto de lei para que, no mínimo, 50% do efetivo da Guarda Municipal estabelecido por lei, que seriam mil guardas, possam estar sendo contratados para que se mantenha no mínimo 50% desse efetivo, certo? A Prefeitura ainda não está cumprindo esse projeto. Tá? A gente vai começar a tomar ações para que isso seja efetivado, porque é lei. Tem uma coisa que eu li no teu currículo, né, que a Jaqueline me mandou, eu já devia ter começado até pelo início, que eu gostei muito disso, que você é a favor da vida e contra o aborto. Eu sou extremamente contra. Eu respeito, né? Vejo que você também é um vereador democrático, você respeita a situação do outro, mas você faz a tua, né? E em favor da vida e contra o aborto, você tem algum desses 44 projetos de lei que visa isso? Sim, veja bem, nós entramos, inclusive com emendas em projetos, onde na cidade de Londrina não se deve incentivar o assassinato de crianças inocentes no ventre de sua mãe. Covardia, o que a baldeação ideológica jogou contra a população hoje com o nome de aborto. O aborto é você retirar um feto que está morto ou que vai levar realmente a possibilidade de morte iminente da mãe, certo? Ou algum feto que tem algum tipo de deficiência que realmente só acéfalo, né, que é não vai permitir a vida, como o anencéfalo. Isso é o aborto, é um procedimento médico, cirúrgico. O assassinato das crianças, inclusive, não é aborto, mas se jogou assim, né? Tem gente que até fala que é o controle de natalidade. Controle de natalidade nada. Controle de natalidade é você não sair aí transando com todo mundo, com a cara cheia de cachaça, com êxtase na sua cabeça, com maconha, com cocaína, e o cara que vai pra balada também não sair pegando todo mundo aí sem usar camisinha. Daí você faz controle de natalidade. Agora, vai lá, vai pra balada de uma forma irresponsável e engravida uma menina, depois ele vai lá, pressiona para a menina ir lá e matar a criança que está dentro do seu ventre, ou mulheres também que são irresponsáveis, que praticam sexo com qualquer um, a qualquer hora, e acabam engravidando e tem essa prática do assassinato. Então, nós somos totalmente contra e vamos continuar lutando contra isso. Estamos juntos nisso daí. Agora, esgotou o roteiro, próximo do fim já, né? Eu generalizei, até antes dessa entrevista, não vou citar nomes, né? Mas vamos falar partido X, partido Y. Se um partido X faz um projeto de lei, e esse projeto de lei até é benéfico para a sociedade, mas o partido Y tem picuinha com o partido X e entra com uma ação declaratória de inconstitucionalidade lá no STF, e às vezes essa lei nem chega a vigorar. Isso acontece, porque eu generalizei, eu fiz um estudo, acontece muito, mas eu não sei em Londrina. Às vezes, por picuinha, a lei é boa e o outro partido, só para atrapalhar, existe isso aqui em Londrina? Essas pessoas são totalmente antidemocráticas. Com certeza. Geralmente são pessoas integrantes do PSOL, que é um partido que, pelo seu próprio nome, sua nomenclatura é ridícula,
certo? Sim. PSOL é Partido Socialismo e Liberdade. Aonde existe liberdade, onde há socialismo? Lugar nenhum. Lugar nenhum. A história demonstra isso. Sim. E eles entram realmente com ações como, por exemplo, entraram agora para que não seja válido o decreto legislativo do Congresso Nacional em relação à derrubada do aumento do IOF. Ou seja, essas pessoas não respeitam a democracia. Se a população de fato votou naqueles deputados federais, naqueles senadores, e eles são representantes do povo, como está escrito no artigo 2º da Constituição, e eles entendem que o aumento do imposto aqui no Brasil, que já é altíssimo, vai prejudicar a população, aí eles vão para o ativismo judicial, que realmente acontece no nosso país hoje. Nós vemos claramente isso. O deputado federal Gustavo Gayer mostrou que 64% das ações no STF são contra deputados ou senadores do PL, que é o partido Bolsonaro. E o PT, que é o partido que teve mais envolvimento e ainda tem em corrupção, com narcotráfico, inclusive mostrado pela Veja, por mecanismos internacionais, tem 1% apenas. Então, não tem como esconder que há ativismo judicial nesse nosso país. Pessoas que não respeitam a democracia, tentando ativismo judicial para barrar o voto popular, essas pessoas são totalmente antidemocráticas, são de fato aquilo que a ministra Carmen Lúcia falou, pequenos ditadores, não as pessoas que usam a internet. E é pior que isso, né? São desumanos e maldosos, porque tem lei que eles estão vendo ali que vai beneficiar, mas por cargas d'água, por ser socialista, ou sei lá, acabam dando um jeito judicial, porque dentro do direito constitucional, essa matéria controle de constitucionalidade, existe um modo concentrado e o difuso. Eles usam um modo concentrado, que são ações de competência já de origem ao STF, como a declaratória de inconstitucionalidade, declaratória por omissão, ação direta de constitucionalidade, arguição de preceito não fundamental, enfim. Eles usam o controle de constitucionalidade, que é uma matéria extremamente, vamos dizer assim, técnica, para fazer mal para a população, entre aspas, né? Porque às vezes é uma lei ali que estão fazendo com todo carinho para entrar em vigor, para ajudar a população, eles vão lá e usam um controle de constitucionalidade de forma inadequada, né? E eu peço para vocês, gente, seguir o nosso canal Judiscast para continuar com pessoas maravilhosas como eu estou hoje, pessoas do bem, que aqui não tem convidado que não seja do bem, que eu não tenha estudado antes, que eu sou fã também, né? E aceita lá, Judiscast, o doutor vereador Santão. Você tem alguma rede social, tal, que você quer falar para o povo aí, para te seguir também? Que eu te sigo, né? Tenho sim, galera. Perdão, bati no microfone assim. Tenho sim. A minha rede social que eu uso é o Instagram. É só digitar tudo junto lá. Vereador Santão, tá? Você vai acompanhar nosso trabalho lá. E se você tiver algum tipo de demanda para o teu bairro, alguma ideia inteligente para a nossa cidade, alguma crítica, principalmente construtiva, certo? Posso falar aqui o telefone? Sim, claro. O telefone do meu gabinete é 99113-5063. Manda para a gente que a gente vai buscar atender a sua demanda, tá bom? Tá bom, olha, foi uma honra estar aqui hoje com o Santão, viu? Um cara que de fato faz, porque eu pesquisei e conheço, né? E é uma felicidade imensa, né? Esse podcast aqui, na verdade, eu comecei lá atrás, quase um ano e pouquinho, e graças a Deus, Deus tem me abençoado aí com convidados maravilhosos como o de hoje. Amém. Muito obrigado, viu? Doutor, brigadão. Que o Deus Altíssimo esteja contigo, com Amém. Todo o pessoal que te assiste aí. Prosperidade para você. E, Jesus Cristo, coração sempre. Um abraço.